Ei, gente, tudo bom? Voltando para contar a história de Flores dos Titãs na minha vida. Infelizmente eu não vou poder usar a música como fundo sonoro ou inclusive até tocar a música aqui porque tem questão de direito autoral e isso tem que ser muito respeitado. Peço desculpas, mas eu juro que eu sei tocar música, tá? Afinal foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Vamos voltar para o ano de 1989. Eu tinha 14 anos nessa época e no ano de 1989 eu fui reprovado na escola. Na época eu estudava no Colégio Pedro II, um colégio extremamente forte, extremamente difícil, até hoje, e fui reprovado no primeiro científico. Na minha época era primeiro científico. Hoje em dia é primeiro ano do ensino médio, do segundo grau. Eles fazem essas coisas para confundir a gente. Primeiro ano. Eu fui reprovado, mas muito reprovado. Eu repeti um monte de matéria. Como consequência disso, meu pai, que era extremamente rigoroso e, por que não dizer, um pouco até exagerado, meio maluco, Ele não tá aqui para se defender. na ocasião, meu pai me colocou de castigo e ele me falou que eu só sairia do castigo quando eu passasse de ano. Quando eu passasse de ano. Isso é só no que vem. Sim, isso era só no ano seguinte. E assim foi. Agora vamos introduzir a música Flores na minha história. Nesse período que eu fiquei de castigo, meu pai só me permitiu fazer duas coisas. Uma era esporte, na época eu jogava polo aquático pelo meu amado Botafogo. Era atleta do polo aquático do Botafogo. Já jogava quando eu fui reprovado e ele deixou eu continuar porque eu já estava federado, enfim. Eu joguei mais alguns anos depois disso e eu vi aquele violãozinho. Esse aqui, reformado pelo meu amigo e luthier Marcos Vilela. Eu vi esse violãozinho parado na minha casa. É um violão tranquilo Giannini da década de 70 e estava lá completamente abandonado. Meu pai, no momento que eu não estiver estudando... Porque eu só podia fazer isso, jogar polo aquático e estudar até então. No momento que eu não estiver estudando, eu posso pegar aquele violão? Ele permitiu. Graças a essa história toda, eu, através de revistinhas, de métodos, etc, acabei aprendendo. Na época não tinha internet, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha nada disso. E eu acabei aprendendo completamente sozinho a tocar a minha primeira música, que foi Flores dos Titãs. Me pareceu que era fácil, olhando assim na revistinha. Aí foi. A segunda foi Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Foi um certo salto na ocasião para mim, mas aí a gente pode pensar nisso aí para uma outra história. A história de Flores não parou por aí na minha vida, não. Já em 1990, quando eu estava na luta para conseguir sair do malfadado castigo de um ano, uma das últimas provas era uma prova de redação, era só redação, e eu estava num dia que eu não tinha nenhum tipo de inspiração, eu estava muito pouco inspirado, isso usando de eufemismo, porque eu não estava nada inspirado. A professora entrou em sala de aula e falou: caros, uma boa e uma má notícia. A boa notícia, o tema é livre. A má notícia, tem que ser poesia. Eu já tocava violão, já estava começando a arranhar a guitarrinha, mas eu não compunha. Eu achava aquilo ali uma coisa muito do outro mundo. Aliás, eu continuo achando. Eis que no momento de lucidez, no momento de pura safadeza, vou pedir imenso perdão a todos os pais irresponsáveis irresponsável era eu, a todos os pais e responsáveis que estão assistindo nesse momento esse vídeo. Eu vou pedir desculpas, eu vou dizer para as crianças, não repitam isso. Porque o que eu fiz? Eu escrevi Flores dos Titãs como poesia. Eu olhei para a professora e falei, ela não tem cara de quem curte rock and roll, ela tá mais para música clássica. Eu fui lá e escrevi Flores dos Titãs. Eu não assinei dizendo que era minha, eu apenas escrevi a canção e ela em momento nenhum disse que não podia ser coisa de outra pessoa. Ela só falou que o tema era livre. Então, brecha da lei, eu fui lá e fiz essa coisa feia. Explica, mas não justifica. Mas de qualquer forma, deu certo. Eu tirei 9
Ela deu 9 para os Titãs. Quando eu falo que ela não era do rock and roll, que ela era mais pra música clássica, ela deu 9. Mas o que vale é que finalmente eu saí do castigo, eu estou com o meu violãozinho, até hoje, conforme explicado em outro vídeo, e vamos que vamos. E é isso. Direitos autorais, galera. Valeu, até a próxima, a gente se vê por aí. That my same pretend